Ruth, capítulo 3 e o verso 1, queridos. Vamos lá, começou a partir de agora, tá? Aqueles 10, esquece. Estou vendo aqui já, fazendo a conta. Mas hoje vai ser rapidinho, 2 horas é pouco hoje. Da tarde, né? 2 horas da tarde. Amém? Glória a Deus. Isso aí, ó. Aquela foto linda, maravilhosa, posta aí. Divulga a sua igreja, irmãos. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar descanso, para que fiques bem? Ora, não é Boaz, com cujas servas estiveste de nossa parentela? Esta noite ele vai joirar a cevada na eira. Lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, então desce a eira, mas não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Verso 5. Respondeu-lhe ela: tudo o que me disseres, farei. Grava essa palavra porque é muito importante. Leia, fala assim comigo: tudo que me disseres, farei. Levanta a sua mão direita e diga assim: Senhor, tudo que o Senhor me disser, eu farei. Levante continue com a sua mão levantada e diga assim: tudo o que a minha cobertura disser. Já diminuiu aí, ó. Tem um pouco meio de, rebeldia. Vamos lá. Tudo que a minha cobertura me disser, eu vou analisar se é de Deus, e aí eu vou fazer. Amém. Então tá bom. Bom, você vê aqui que a Ruth, ela confiava plenamente na Noemi. Amém? Na sogra, né? Olha que coisa, né, sogra? A Ruth, né? Que exemplo. Então, vou confiar na sogra. Vamos lá. Então desceu a eira. Isso é importante, tá? Então desceu a eira e fez conforme tudo o que sua sogra lhe tinha ordenado. Leia comigo. Então desceu a eira e fez. Como é que ela fez, irmão? Ela fez tudo o quê? Do jeito dela, como ela imaginou, como ela acreditava, como ela pensava? Não, ela seguiu os passos. Alô? Já estou ensinando aqui. Ela seguiu os passos. E verso 7. Havendo Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grão. Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente. Pensa, ele acordando e vendo uma mulher deitada aos pés dele. Voltou-se e viu uma mulher deitada aos seus pés. Perguntou ele: quem és tu? Disse ela. Ela respondeu assim: eu sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva. Olha o que ela está falando aqui, irmão. Ela está dizendo assim, ó: pega a tua capa. Capa, gente, é sinal de cobertura, tá? Por exemplo, quando vocês conhecem o profeta Paulo? Vocês conhecem? Quem conhece aí? Conhece? Quanto tempo você conhece ele? E aí, você se arrependeu? Deixa eu ver, parou para pensar, ó. Estou enchendo sua paciência. Ó, fala assim pro irmão que está do seu lado: o pastor vai ensinar uma coisa.
Quando o pastor Paulo estiver virado no profeta, não tem aquela virada no giraia? Fala aí pro irmão, quando o pastor Paulo estiver virado no profeta, tipo ele colocando aquele talit em cima de você, ele está dizendo uma coisa para você. Ele está colocando a cobertura dele sobre a sua vida. Então não é só um negocinho bonitinho que está acontecendo. Espiritualmente está acontecendo uma coisa muito importante na sua vida. Amém? Sei que o talit ele veio lá de Israel, mas não é porque veio de Israel, né? Mas é porque é um símbolo. A Ruth aqui, ela está dizendo assim: eu preciso que você coloque a sua capa sobre a minha vida. Ela está dizendo assim: eu preciso da sua cobertura, eu estou precisando da sua proteção. Entendeu? Então ele entendeu. Agora vamos ver o que ele falou aqui. Perguntou ele, disse ela, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. O que é o remidor? Ou seja, você é aquele que vai pagar o preço é aquele que vai me resgatar, é aquele que vai mudar a minha sorte, é aquele que vai mudar a minha vida. Ela estava reconhecendo isso naquele homem chamado Boaz, irmãos. Então aquilo realmente era um sinal de total dependência que ela estava colocando. Não é que ela estava precisando, porque ela era trabalhadora. Você viu que ela acordava, ia lá trabalhar no campo, pegar as coisas que caíam. Então ela era muito esforçada. Quem assistiu o desenho da Ruth e da Noemi vai ver que quando ela chegou na casa lá, eu lembro disso aí, que eu assistia. Vai ver que quando ela chegou lá, ela arrumava toda a casa. Então ela era uma mulher esforçada, mas ela entendeu que ela precisava de uma mudança espiritual. Queridos, você pode ser o maior trabalhador do mundo, você pode ser a pessoa mais inteligente dessa terra, você pode ser uma pessoa, sabe, que se esforça bastante, mas se o céu não te abençoar, tudo que você fizer vai ser em vão. O céu tem que se abrir e o céu tem que te abençoar. A bênção de Deus tem que estar sobre a sua vida. Ontem eu estava passeando com a minha filha maior. Ai, que lindinha. A gente estava passeando ontem. E aí nós paramos no farol. A gente estava ali na Oscar Freire. E nós vimos uma família de judeus. Aí ela perguntou para mim: olha ali os judeus. Aí ela perguntou assim: por que esse povo é tão rico? Aí eu falei: sabe por quê? Porque esse povo é uma marca. Esse povo é marcado por Deus. Não tem o que fazer. Deus escolheu marcar esse povo. Independente daquilo que eles são, que eles pensam, eles são marcados por Deus. É como se eles fossem como não? Eles são uma representatividade de Deus aqui na face da terra. Tudo que esses homens fazem ou mulheres fazem, eles prosperam porque Deus disse que ia abençoá-los e ponto final. Deu até uma inveja, né? Mas se você parar para pensar e ler a Bíblia, você vai descobrir que pela fé, que nós andamos pela fé nós também somos descendentes dos judeus, porque nós vivemos pela fé como Abraão também viveu pela fé. E a Bíblia diz isso: se você anda pela fé, você faz parte dessa mesma herança que Deus liberou sobre Abraão. Então a sua vida, toda vez que você anda pela fé, você está sendo marcado pelo Deus que você crê. E o Deus que você crê vai te abençoar, meu irmão. Quantos estão aqui? Pode dar um glória a Deus, irmão. E o que eu estou falando para você nesta manhã é sobre mudança de vestes. Sobre mudança de vestes, né? A Noemi, ela precisou. A mudança de vestes não tem nada a ver com tomar banho, não tem nada a ver com colocar perfume, não tem nada a ver com troca de roupa, não tem nada a ver. A mudança de vestes é um posicionamento que nós tomamos espiritualmente. Enquanto nós estávamos aqui adorando, o Espírito Santo falou uma coisa para mim que parece para você uma coisa simples, mas eu quero falar.
Há muito tempo atrás, eu falava assim pro meu pai é carreteiro até hoje, né? E eu falava assim pro meu pai, eu queria tanto ser, na época ele era caminhoneiro, né? Que tem essa diferença, né? O caminhoneiro de um carreteiro. E aí eu falava, eu queria ser caminhoneiro. Meu pai falava assim para mim, eu não quero isso para sua vida, meu filho, né? Ele falava lá um palavrão lá, ele falava, eu não quero isso para sua vida. E aí eu comecei a entender aqui, quando eu estava adorando, o Espírito Santo falou assim para mim, hoje você é aquilo que você sonhava. O que é um carreteiro? O que é um caminhoneiro? Ele leva as cargas, ele transporta as cargas de um lugar para outro, ele leva e depois, se tiver alguma carga lá, ele traz para outros destinos. Aí ele falou, o Espírito Santo disse assim para mim, você hoje é um carreteiro. Por quê, irmãos? Porque essa igreja, ela tem um norte. Deus deu um norte para a igreja. Deus deu uma direção para a igreja. E eu sou o carreteiro junto com a minha esposa, né? Ela está lá na boleia. E aí? Nós dois na boleia, né? Quem não sabe, a boleia é a parte de trás do carro, do caminhão. Então nós estamos lá dirigindo, nós estamos conduzindo um povo a um lugar específico que Deus estabeleceu. Então entenda isso. Você entrou numa baita de uma carreta. Não tem as carretas aí no carnaval? Quem já viu a carreta no carnaval? Não é pecado, né? Não é pecado ver, pecado é comprar o abadá e sair lá, né? Quem já viu aquelas carretas enormes que tem? Então nós estamos sendo transportados. Deus está nos levando para um lugar que Ele determinou para a nossa vida. Eu estou dirigindo essa carreta, minha esposa está sentada na boleia, minhas filhas estão lá junto, mas a carga que eu quero dizer são vocês. Só que veja bem, irmão, eu lembro, olha como eu lembro das coisas. Talvez você nunca fez isso, mas quem trabalha nessa questão de, hoje não é mais assim, hoje é pallets. Você pega lá, coloca as caixas todas encaixadinhas no pallet e coloca no caminhão, porque eles abrem assim as laterais e colocam. É muito mais rápido, muito mais prático. Vê que eu entendo dessas coisas, né? Mas antigamente não era assim. Não era só pegar a caixa e colocar, tinha jeito. Tem jeito de colocar a caixa. Tem quantidade para se colocar. Por exemplo, está escrito na própria caixa que suporta 3 caixas acima. Se colocar mais, vai quebrar o produto. Tem tudo isso escrito na caixa, a gente não presta atenção. Quem fazia isso antigamente sabe como é que faz. Não é só chegar. E eu lembro que eu era criança, eu falava assim, deixa eu ajudar. Meu pai falava assim, você não sabe, meu filho. Porque realmente tem jeito de colocar a caixa, a forma como colocar. Então tudo isso. Onde eu quero chegar com isso? Porque você é a carga. E a carga, ela precisa estar alinhada. Se ela não estiver alinhada, dependendo da curva, ela pode cair. Se ela não tiver, por exemplo, vou dar uma aula para vocês. Se ela não estiver bem alinhada, essas carretas que existem aí sem baú, que é a carroceria, quando fizer uma curva, ela cai. Se ela não estiver bem amarrada, ela vai. O que mais você vê por aí são caminhões que a carga, ela cai. E por que ela cai? Ela não foi colocada do jeito correto. Ela não foi colocada no lugar correto. Tem tudo isso. Ela não foi amarrada de uma forma correta, porque mesmo lá dentro, ela é amarrada. Mesmo que tenha um baú, ela também é amarrada. Então a carga, ela está totalmente alinhada para que ela possa chegar em segurança ao destino dela. Alô? Eu estou me fazendo entender ou vocês não entenderam nada dessa explicação que eu estou dando pelo Espírito Santo? Fala para o irmão que está do seu lado, você é essa carga. Fala de novo, você é essa carga. Então, quando você fala sobre isso, eu entendo o seguinte, se não nos alinharmos, irmão, é muito sério isso. Por isso que eu cutuquei vocês aqui. Porque a Ruth foi e fez exatamente aquilo que a Noemi disse para ela fazer. E eu não culpo você, porque dentro de nós existe
culturas, existe pensamentos, existe ideias, existe um monte de coisa que vai confrontar a direção apostólica e profética, gostou dessa palavra? Apostólica e profética que vem sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela vem para confrontar eu e você. Se ela não confrontar, não é palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai confrontar a nossa carne, vai confrontar o nosso eu, vai confrontar o nosso ego, vai confrontar os nossos pensamentos. E a única resposta que Deus dá para nós é nos submetermos à palavra de Deus. A palavra de Deus. Alguns se submetem rápido, outros se demoram para se submeter, outros nem ainda sabem o que é se submeter. E é muito complicado quando você está, Deus está dizendo, a palavra profética de Deus para esse tempo é essa: se alinhe. E é muito complicado quando essa palavra entra dentro de nós e ela vai embora. Você diz, mas eu não vou me alinhar, mas isso aqui não é para mim, eu não entendo o que é isso, mas eu vou continuar a minha vida do mesmo. É muito complicado, porque nós andamos. Nós vamos andar. E às vezes a pessoa acaba ficando parada. Não tem uma mudança na vida dela. Isso é muito complicado. Então, quando Deus falar para nós, quando Deus falar, vamos nos alinhar, então, se alinhar com o quê? Se alinhar com o que palavra? O povo de Deus, vou falar de novo. Nós vamos entrar agora dia 17 de setembro. Nós vamos ter aqui Rosh Hashanah. Nós vamos ter um culto aqui de virada de ano. Nós vamos fazer uma festa aqui. Ai, pastor, lá vem o Senhor inventar, como eu já escutei de muitas às vezes. Não estou inventando. Eu estou obedecendo o que Deus mandou. Só isso. Por quê? Porque quando você se alinha, você só vai descobrir com facilidade o que Deus está falando quando você se alinha. Porque senão, quando você entra, por exemplo, você só sabe quando um sorvete é gostoso quando você prova. Mas se eu ainda começar a provar naquela, não sei, só vou dar uma lambidinha. Se você não meter a boca logo e puxar logo aquele pedação, e não vai dar. Então, tem gente, irmãos, que é assim. O que o pastor falou há 2 semanas atrás, quando nós começamos o mês? Nem sei. Não está alinhado. E aí a carreta está andando, a carreta da redenção. A carreta está andando, mas a pessoa está lá, vivendo as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, sem entender. Eu vou falar para você de novo. Esse mês Deus está dizendo assim: guerreie as tuas vitórias futuras. O que eu acabei de falar? O que eu acabei de falar? Não, mas desse jeito que vocês estão falando, eu estou meio assim triste. Fala mais forte. Não, gente, mais forte, mais ânimo. Vai, vamos lá. Não, tá feio. Vocês têm medo de guerrear, né, gente? Só que deixa eu te falar uma coisa, irmão. A vida é dura. Se a gente não guerrear, não tem vitória. Não acorda todo dia para trabalhar para você ver se no final do mês vai ter salário. Não tem. A vida é assim, irmãos. Então Deus está dizendo assim: quando você começa a guerrear, porque chega de ficarmos sendo pegos de surpresa. Chega de acordarmos nos dias e aí vem, às vezes 3 horas, 4 horas da manhã, aqueles problemas, aquelas dificuldades. Chega! Deus não está dizendo que não vai acontecer, mas Ele está dizendo: quando acontecer, você já vai estar preparado, porque você já guerreou pela sua fé, você acreditou na minha palavra, e eu estou aqui te dando a vitória. Amém ou não amém? É como se você tivesse assim, chegou no dia, e aí chegou no dia, ai meu Deus, olha aqui. Espera aí, eu tenho uma vacina para isso. Espera aí, eu tenho uma solução para isso. Aí você já recebe e sai alegre da vida. Quantos pode dar um glória a Deus nessa manhã, irmãos?
Então a história de Ruth ela nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque ela começou com uma mudança de vestes, né? Não é, e mudança de vestes não é para mostrar a beleza, não, é para, quando ela muda de vestes, ela está fazendo uma declaração de mudança de vida. Então, eu preciso mudar, e é dentro de mim aqui, ó. Eu tenho que me alinhar. Chega, eu vou me alinhar com a vontade do Senhor. E aí eu vou caminhar em direção ao que Deus está falando. E você vai ver, vai acontecer com a maior facilidade, com a maior simplicidade. Quantos estão aqui, pode dar um glória a Deus aí bem forte, irmão. Olhe para o irmão que está te falando e fala assim: muda tuas vestes. Agora veja bem, essa mudança de vestes é alinhamento. Mudança de vestes é mudança de pensamento, tá? Gente, eu vou ser bem claro com você. Você que consegue vir para a igreja só no domingo, Deus abençoe você. Venha no domingo, venha, cultue. Mas, por favor, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tenha a tua vida com Deus. Tenha a tua vida com Deus. Se você não consegue vir nos outros dias, não tem problema. Mas deixa eu te falar, só vir no domingo não adianta. Então, de segunda a sábado, tenha a sua vida com Deus. Leia a sua Bíblia o tempo que você quiser. Medite, ore, jejue. Faça isso. Porque se você não fizer isso, você não teve mudança de vida. Você não se converteu. Você é religioso. Você está vindo à igreja e pensa que em 2 horas isso vai mudar. Não vai mudar. Então anota isso e começa a praticar segundo as tuas condições. Porque muitos podem dizer assim: mas eu não tenho tempo. A gente sempre arruma tempo. Pode ter certeza que a gente sempre vai arrumar um tempo. A gente arruma tempo para as outras coisas, por que não pode arrumar tempo para buscar a Deus? Né? Então, até eu falei na quinta-feira, eu disse: Deus perguntou para aquele jovem rico: o que é que você tem aí? Quando o jovem rico perguntou: o que falta para eu herdar o reino dos céus? Jesus falou assim: pega o que você tem, que é a riqueza, dá aos pobres e me segue. Quer dizer, o que você está disposto? E deixa eu te explicar uma outra coisa. Você está sendo convidado a andar no reino do Espírito. Você está sendo convidado a andar no reino do Espírito. Ser cristão é andar no reino do Espírito. Não é encontro social. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Então eu quero falar sobre 2 níveis dessa mudança. Quando é que essa mudança ela acontece? Primeiro, ou eu mudo. Fala assim comigo bem forte, por favor. Ou eu mudo, ou Deus me muda. Qual você prefere? Qual você prefere? Ninguém está falando comigo. Eu estou triste que ninguém fala comigo hoje. Qual você prefere? Você mesmo mudar ou Deus mudar? Qual você prefere? O Davi, ele deu uma dica. Ele disse: eu prefiro cair na tua mão, porque eu sei que tu és misericordioso. Mas qual você prefere? Tem muita gente que tem vestes de choro, vestes de vergonha, vestes de fracasso, vestes de derrota, vestes de incapacidade, vestes de enfermidade, vestes de opressão, vestes de depressão, vestes de solidão. Tem muita gente que está vestida assim. Eu vou contar um negócio aqui para você. Há 2 semanas atrás, eu fui lá no túmulo da minha mãe. Da minha mãe não, é onde o corpo dela está sepultado. Que minha mãe está na glória. Aí eu cheguei lá, né? Cheguei lá, fui descobrir onde era, porque é muita coisa. Aí cheguei lá, sentei lá. Quando eu sentei lá,
algumas vezes que eu fui lá, eu não conseguia, né? Porque comecei a chorar e tudo, sentindo aquela falta, tudo e tal. Quando eu sentei lá, sentei no outro túmulo, eu falei, dá licença que eu vou sentar aqui um pouquinho, para dar um... Eu falei, eu vou sentar aqui um pouquinho para dar uma chorada. Falei aqui uma pessoa que estava lá, dá licença aí que eu vou sentar, que eu vou dar uma chorada aqui. Quando eu sentei, eu senti a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo me fez enxergar. Eu olhei para o túmulo. Sabe que você olhar para o túmulo e não sentir nada? Eu até perseverei um pouquinho para ver se caía alguma lágrima, né? Nada, não caía nada. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: eu mudei esse tempo na sua vida já. Você tem que aceitar. Sabe quando você olha para um lugar, um recipiente, porque ele é um recipiente, né? E você despreza, porque você sabe que o que está ali não é sua mãe? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Desculpe se para você representa uma outra coisa, mas eu mudei minhas vestes. Sei que a gente tem que ir lá, dar uma olhada, colocar, ver se a grama cresceu, colocar um negocinho, né? Tem que cuidar, né? Nesses 3 anos. Mas quando eu olhei, eu falei, não está aqui. O que está aqui é resto. E o Espírito disse, eu mudei tuas vestes. Se eu aceitar isso, eu começo a me alinhar e viver um novo tempo. Se eu continuar com vestes de tristeza, eu posso sentir saudade, irmão, como eu sinto todo dia. Eu posso lembrar dela, como eu lembro todo dia. Isso é normal. Porque essa pessoa foi quem me gerou. Como é que eu vou apagar ela da minha vida? Nunca. Mas ficar marcado com o que aconteceu não é mudança de vestes. Então, se você olha para José, ele teve uma troca de vestes. A Bíblia diz que ele tinha umas vestes que o pai dele fez lá para ele, sim ou não? Quando os irmãos pegaram José, o que aconteceu? Primeira coisa que fizeram, rasgaram as vestes dele. Querido, então a gente precisa escolher, ou nós rasgamos nossas vestes que eu já citei aqui, ou Deus vai rasgar. Ou Deus rasga. Então rasgaram, né? E sem eles saberem, os irmãos sem saberem, eles não sabiam que estavam fazendo uma coisa boa para José. O quê? Uma coisa boa? É porque rasgaram as vestes dele. Ah, mas rasgaram as vestes dele e colocaram, né, e venderam ele como escravo, sim. Lá, quando José estava como escravo, lá na casa do Potifar, aquela sem vergonha também foi usada por Deus, porque rasga aquelas vestes de escravidão. Quando ele sai, né, você sabe a história que ela quer pegar ele, né, dar uns beijinhos nele e tudo tal. Ele sai correndo, a Bíblia diz que aquela mulher rasga as vestes dele. E o que é isso? Deixa eu te falar, irmão. Porque José estava acostumado com uma vidinha. Olha, eu sou o queridinho do papai. José estava acostumado com uma outra vidinha. Olha, aqui eu sou servo. Mas Deus tinha coisa melhor e maior para a vida dele. Se você está aqui, dá um glória a Deus aí bem forte, irmãos. E quanto tempo isso demorou? Mais ou menos, acho que uns 13 anos, mais ou menos, né? Todo esse processo na vida do José, até que quando ele vai se apresentar diante do palácio, ele está com vestes lá, né? Porque ele se torna ali um ajudante do carcereiro. E aí quando ele falam para ele que ele tem que se apresentar diante do rei, ele mesmo tira as suas vestes e ele troca de vestes. Deixa eu te falar uma coisa, a misericórdia de Deus está aqui nesta manhã sobre a tua vida, dizendo assim: se você quiser, eu mudo tuas vestes no dia de hoje. Quem está aqui pode dar um glória a Deus, irmão? Abre a sua boca e dê um glória a Deus aí bem forte, porque Deus quer mudar as tuas vestes, irmão. Amém ou não amém? Então as vestes,
elas apontam para algo que deve acontecer no nosso interior, não no nosso exterior. Falei semana passada do Eliseu. Eliseu está lá, e aí o manto, que é a veste, né? A cobertura, o manto de Elias, Elias pega e coloca sobre sobre Eliseu. E o Elias não ficou parado, tá vendo? Tô colocando meu manto sobre... Ele continuou a caminhada dele. Mentira. Ele colocou a caminhada dele. O que aconteceu? O Eliseu percebeu, peraí, esse profeta colocou o manto dele sobre a minha vida. Não, eu tenho que ir atrás, e eu tenho que aprender. Ele vai me ensinar. Eu falei para você, entre 7 e 8 anos, ele ficou aprendendo. Deixa eu te falar aqui, irmãos. Cara, eu sou um cara muito bonito. Ninguém concorda, mas eu sou bonito. Mas não adianta me seguir porque eu sou bonito. Deus colocou essa pessoa aqui para colocar um manto sobre você, para você entrar na carreta da redenção, e essa carreta vai te levar a um destino. Pensa que você é alguém que está pedindo carona. Quando você está dirigindo, você vai ver várias pessoas no caminho pedindo carona. Eu descobri que lá para a Serra tem isso, né? Lá na Serra, aqui, essa parte aqui do Tucuruvi, não, é Tremembé, né? Essa parte do Tremembé, para quem não sabe, ela é uma baita de uma subida, né? E eu descobri que não sobe ônibus, que não tem como subir mesmo, só pelo outro lado. E aí tem pessoas que moram lá em cima e ficam no pé pedindo carona. Então aí eles ficam lá, ó, pedindo carona. Dá uma carona aí, ó. Então pensa que você, irmão, está assim pedindo carona. Só que se a carreta da redenção parar, você tem que entrar, irmão. Para onde eu vou? Quem pede carona, irmão, não sabe qual é o destino, não. Às vezes você pode até ter o direito de... eu vou pular aqui, eu vou pular antes do seu destino. Mas quando você pega uma carona, se envolva e vá até o final, porque Deus está sendo misericordioso com você. Deus quer levar você aquilo que Ele preparou para a tua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, e aí, vamos pegar uma carona? Hoje todo mundo vai cantar aquele louvor. Eu sei, estou correndo em encontro dela. Coração está disparado, mas eu ando com cuidado. Eu não me arrisco na banguela. Amém? Conhece essa adoração? Esse irmão vai estar aqui na Philips. É isso? Vai estar aqui. Ou já foi? Já foi. Então, quem foi? Ninguém foi ver? Então tá bom. Então, vestes apontam para algo que deve acontecer no nosso interior. Alguns momentos o Senhor nos força a trocar de vestes, mas em outros, nós que temos que decidir se vamos trocar as vestes, como alguns homens na Bíblia. Por exemplo, Bartimeu trocou de veste, Davi trocou de veste, Eliseu trocou de veste, a Ruth trocou de veste, a Esther trocou de veste. Não adianta você ter a resposta na sua boca, dizendo assim: olha, a gente é meio assim mesmo, mas a gente te ama. Não, você tem que mudar. Você que vai escolher. E deixa eu te falar, quando você escolher o Senhor, não importa a igreja que você vai estar, toda a igreja tem um caminho, tem um destino. Toda a igreja vai te levar para algo que Deus preparou. E essa igreja aqui, irmão, é show. Ninguém deu glória a Deus, amém. Entenda que eu e você somos filhos do rei, e o Senhor já liberou vestes reais para nós. Então, cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: para de se sentir um pobre coitado, um miserável, aquele que fica comendo o resto, aquele que diz: eu não sei. Deus está te dando vestes reais para você entrar na presença dEle. Quem está aqui pode dar um glória a Deus, irmão. Veja, muitos filhos de Deus ainda não tomaram posse destas vestes reais, e muito menos lançaram fora as vestes antigas
que podem ser muitas. Eu vou mostrar para você, porque não adianta. Você já vestiu uma roupa em cima da outra? Quem já vestiu uma roupa em cima da outra? Uma roupa em cima da outra. Fica bom? Não, eu não estou dizendo, tipo assim, ó, você está com uma camiseta, né? Aí coloca uma camisa assim, isso é normal, tá? Mas eu estou dizendo assim, você coloca uma roupa e depois coloca outra roupa aqui em cima. Fica legal, sim ou não? Não fica legal. Não dá aquele movimento, a malha não, né, tem que se mexer e tal. E veja bem, não adianta você falar assim, Senhor, me veste com vestes reais, mas nunca mais você vai ficar aí, tá? Já estou falando já. Me veste com vestes reais, mas eu vou continuar com as minhas vestes antigas. Vamos ver se a gente estamos com vestes antigas. Veste de rancor, veste de ingratidão. Estou olhando para você, mas não estou jogando na cara não, só estou olhando. Veste de depressão, veste de medo, veste de mentira, veste de lascívia, veste de se sentir incapaz. O que adianta? Veste de pessimismo, veste de esterilidade. Esses dias eu mostrei, quem viu o vídeo da Eli essa semana? Vou perguntar de novo. Quem viu o vídeo da Eli? É sério? Quem faz parte do grupo da igreja? É sério? Ninguém viu o vídeo da Eli? Hã? A veste de esterilidade, a veste, ela até eu estou falando porque ela falou para mim que quando ela contou o testemunho, ela não tinha nem o Biel ainda. E o que Deus fez, né? Aí veio muita coisa. O Fran estava lá, não? Nessa pegada? Nem ele estava lá. Misericórdia. Veste de ira, veste de... Ó, isso aqui é legal. Borocochô. O que é um borocochô? Aquela pessoa que fica com cara amarrada. Então fala para o irmão que está falando, irmão, não dá para te dar vestes de alegria se você ainda continua com as vestes antigas. Não parece que é o círculo de... É círculo? Ou círculo? Círculo. Círculo de oração? É círculo. Parece que é o círculo de oração. O círculo de oração. No dia de festa, coloca a roupa de festa. Mas fora isso, fica com essas vestes. Ei, troca as vestes. Vem andar comigo. Não adianta você ficar só sorrindo. Ai, que legal. Tem muita gente que, não aqui, mas tem muita gente que usa as igrejas como um status social. Status social. A igreja está na mídia. Todo mundo conhece. Eu vou fazer parte de lá. Não. Você não está fazendo parte de lá. Você está lá. Mas se você, para fazer parte de lá, você tem que entrar pelo processo. Tem uma igreja aí que o pessoal só fala, será que esse pessoal aí é crente porque usa isso, aquilo, outro? Vai ver o líder deles lá. Vai ver a equipe deles lá. Vai ver como é que eles são. Vai ver os que estão sendo treinados lá. Os que participam, não. Mas vai ver os que vestiram a camisa, como são. São diferentes. Mas nós só enxergamos os que são como nós. Aqueles que não estão querendo nada com nada. Mas se você olhar para a equipe, eles oram, jejuam, porque eles vestiram vestes novas, vestiram uma camisa. Deixa eu te falar, irmão, Deus está batendo muito forte sobre isso. E Deus não força. Não adianta você, se você veio com vestes de outro ministério, você tem que tirar essas vestes e vestir as vestes desse ministério. Alô? Não pode ser. Não pode continuar. Pastor, põe aí esse manto aqui sobre mim. Mas você ainda está com vestes antigas. É porque lá era assim, é porque lá fazia assim, lá fazia assado, lá era desse jeito. Você ainda não tirou as vestes de lá. E se bobear, se acontecer alguma coisinha, ainda volta para lá. Tem que confiar. Imagina eu saindo de um lugar, e aí eu abro o ministério,
E aí eu coloco nuvens atrás. Porque eu saí do ministério que tinha nuvens atrás. Tinha uma arca diferente. São vestes antigas, mas eu quero vestes novas. Não! O Espírito Santo, irmão, ele quer revelar para você, a partir desse mês, quais são as vestes que precisam ser lançadas fora. Deixa o Espírito Santo mostrar para você. Deixa. Para quê? Para que você se vista com vestes sacerdotais, vestes de realeza, vestes de santidade. E essas vestes, elas não podem ser só, por exemplo, eu vou falar para você, vou contar um segredo para você. Eu antigamente, muito tempo atrás, quando eu era solteiro, tinha 16, 17 anos. Não, mentira, eu tinha 16 anos, eu tinha 16 anos. Aí tinha uma marca, essa marca ainda existe até hoje, era Fórum. Essa marca é uma marca maravilhosa. Uma calça da Fórum, eu nem sei quanto vale, porque faz tempo que eu não compro. Mas era uma marca maravilhosa. E veja bem, eu vou contar para você, eu tenho que contar. Eu trabalhava na Rua do Gasômetro. Alguém já ouviu falar Rua do Gasômetro? A Rua do Gasômetro é perto do Brás. E eu não estou desmerecendo ninguém, mas lá tem um nível de vida, ok? É uma área de trabalho e tem o seu nível de pessoas, ok? Amém? Amém ou não amém? Então, gente, quando vinha assim as modas, eu entrava, né, como o pessoal fala assim, eu vou comprar roupa no Brás. Não mudou, na minha época não mudou nos dias de hoje. Ainda tem aquelas portinhas que tem um monte de roupa, sim ou não? Eu sou daquela época, a Meire vai lembrar que ela comprava isso também. Aquelas calças de várias cores. Fala que você lembra, só para ficar legal, ok? Isso. Calça azul, verde, enferrujada. Quantos lembram disso? Que eu sou dessa época. E era a maior moda, sim ou não? Era a maior moda, irmão. E eu trabalhava como office boy e eu comprava essas calças aí, irmão. Era só ir ali, atravessar o viaduto, ir lá e comprava. Era a moda. Eu fui assaltado. E aí, porque eu fui assaltado, eles me trocaram de área. Eu estava acostumado, eu não estou menosprezando. Eu estava acostumado a como é que se diz? Aquela área. Estava ali acostumado. Mas como eu fui assaltado, eles me mudaram. Então eu não podia mais fazer aquela área, porque vai que o pessoal gravou minha fisionomia, né? Porque eu corria atrás dos ladrões. E aí meu supervisor me trocou. Mas antes disso, eu vou contar uma história para você. Antes disso, eu já tinha um amigo meu, tem um colega meu, e ele já trabalhava na Paulista. E aí, quando ele foi trabalhar na Paulista, lá na Paulista, na época, né, o que rolava era tênis Nike, calça da Fórum ou da Zump. Se fosse outras, não tinha. A Side também, Sidewalk. Eram essas calças que rolavam lá. Era tipo assim, irmão, deixa eu te falar. Você entrava no McDonald's, o cara já te olhava assim. Tá qualificado. Se ele entrasse com uma outra calça, ou um outro tênis, isso é pobre. É assim que acontece. Eu tô me enganando? É assim que acontece. Aí eu não tinha dinheiro para comprar fora, Meire. Eu não tinha dinheiro para comprar fora. E eu trabalhava no Brás. Cheguei no Luciano. O Luciano tinha fórum, porque ele trabalhava na Paulista. Falei, olha, vê só. A calça era maior do que eu. Porque ele era mais alto que eu. Ô Luciano, me presta, cara. Me presta a sua calça para eu poder ir lá trabalhar, né?
naquele ambiente. Irmão, só que, tipo assim, ele me emprestou a calça, eu fiquei tipo uns 3 meses sem devolver, tá ligado? Teve um dia que eu fui fazer um trabalho na Paulista. E aí, naquela época tinha bip. Quem lembra do bip? Eita tempo, hein? Aí, eu lembro que eu bipei pra ele e falei, cara, tô indo aí, na Paulista. Onde é o seu emprego? Pra gente se encontrar, pra gente poder almoçar. Aí ele falou, aqui, vamos se encontrar. Aí beleza, a gente se encontrou lá. Quando eu entrei no lugar, ele me levou para comer uma torta maravilhosa que tinha lá. E tinha um amigo dele lá. O amigo dele, a primeira coisa que o amigo dele fez, o que ele olhou? Ele olhou pra calça. Só que ele olhou pra calça e falou assim pro meu amigo, essa calça aí parece com a sua, hein, mano? Aí ele deu uma risadinha, né? Porque era a calça dele que eu estava usando. Então, o que eu estou te contando? Porque às vezes você quer mudar de ambiente, mas você não tem a coragem de mudar a sua mentalidade. Por que eu não comprei a calça, irmão? Eu ficava lá pedindo emprestado. Por que eu não comprei a calça? Porque a calça era cara, Meire. Eu não tinha dinheiro para comprar. Hã? Em outras palavras, talvez a Thaís vai dizer assim, então não usava, né? Não é assim? Mas o que eu queria? Eu queria mostrar que eu estava... mas eu não tinha condições de ter a calça. Irmão, as vestes é a mesma coisa. Deus está dizendo assim, estou te dando vestes novas de graça. Mas não adianta eu te dar uma coisa que você não dá valor. Você nunca vai poder comprar a graça, a misericórdia de Deus. Mas se você se identifica como filho de Deus, larga essas vestes aí antigas e veste as novas, irmão. Quem está aqui? Eu vou contar uma nova para você. Porque eu fui assaltado, eu mudei de ambiente e arrumei emprego aonde meu amigo estava trabalhando. Ninguém deu glória a Deus, mas tudo bem. Qual foi o meu primeiro posicionamento? Comprar a calça. É sério, irmão, estou falando sério. Eu preciso comprar a calça. E tinha um boy lá que ele vendia a calça mesmo, mais barato. Aí ele conversando comigo, né? Eu estava lá trabalhando, conversando comigo. E ele chegava toda hora. Irmão, porque assim, você tem que entender de marca. Porque hoje todo mundo coloca uma marca aí. Faz lá no lugar, eu não vou citar nome, mas faz no lugar e coloca a etiqueta. Na verdade você está comprando a etiqueta, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, cara, eu estou vendendo a calça. A calça na época custava uns R$200 na época. Uma forma simples. Ele falou, estou vendendo por 70. Eu abri os olhos. Falei, sem pensar, eu quero. Aí ele falou assim para mim, só que você tem que pagar à vista. Peguei do meu salário, dei 70. Naquela época, não sei se era cruzados, alguma coisa. Eu dei. Quando foi na outra, ele falou, traga na outra semana. Ele trouxe. Não, é que deu um problema, eu vou trazer na outra semana. Ele trouxe. Não, é que deu um problema, vou trazer na outra. Ele trouxe, irmão. Resumindo, deu um mês e ele não trouxe, irmão. E para piorar, ele foi mandado embora. E para piorar, irmão, eu tive que descobrir onde é que ele morava. E para piorar, era a boca. Eu descobri onde é que ele mora, mas eu ainda até fui lá. Sabe para aqueles lados ali? Tipo, aqui ó, pega aqui a marginal e vai indo, não vou citar nomes. Mas você sabe aqueles lugares assim? Eu fui lá. Eu falei, cara, cadê minha calça? A sua calça não tem, mano, perdeu. Ele falou assim, perdeu. E o meu dinheiro? Perdeu também. Eu ainda fui com um amigo meu que era meio assim, ele tá filmando, né? Mas o meu amigo, quando pisou no lugar, falou, aqui eu não posso nem fazer nada, eu tô com medo aqui também. Resumindo, eu perdi as vestes. Perdi o dinheiro também. Mas por quê? Porque a minha mentalidade não estava pronta, irmão. Eu consegui ter uma fora? Pergunta para mim. Pergunta. Eu consegui.
Um original, pelo menos, eu consegui. Mas a minha mentalidade teve que mudar. Eu tive que aprender a comprar a original. Tudo por causa de uma calça. E eu vou contar uma outra coisa, que é uma desgraça. Um dia um colega meu falou assim: você anda de fora, anda de Nike, anda de Sidewalker, mas anda de busão. Então veja como a nossa mentalidade tem que mudar. Muitas vezes nós estamos querendo coisas que nós não estamos preparados ainda. Mas isso não significa que você tem que ficar parado no que você está. Já deu 40 aí? Foi só para brincar com vocês. Obrigado pelo apoio. Tipo assim, faz tempo, né? Então fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, em nome de Jesus, troca de vestes hoje. Assume essas vestes reais que o Senhor está te dando. Assume essa direção. Se alinha. Amém ou não amém? Fique em pé.